Um bom dia a todos. Para esta semana, na disciplina de História da Filosofia Contemporânea 2, a temática discutida será sobre Heidegger. O nosso colega Matheus ficou com a apresentação de vida e obra, então eu escolhi um artigo cuja temática é Envelhecer, um processo existencial do Dasein, as contribuições da ontologia fundamental de Martin Heidegger. Escolhi um artigo da revista TA, Território Acadêmico da Faculdade Deuniana, escrita por Terezinha Faria Monteiro, ela que possui o título de bacharel em filosofia pela Faculdade Deuniana. Este artigo científico é o resultado do trabalho de conclusão de curso sob a orientação do professor e mestre Eduardo Dalla Beneta em dezembro de 2017. Terezinha pretendia, com este trabalho, apresentar algumas considerações sobre o tema do envelhecer, tendo como fundamentação filosófica Martin Heidegger. O fio condutor para uma reflexão sobre o envelhecer em Heidegger parte de suas considerações sobre o Dasein presentes em sua ontologia fundamental. Ou seja, o envelhecimento é o modo como Dasein faz a travessia de sua trajetória da inautenticidade à autenticidade e da autenticidade à serenidade. Ou seja, o ser no mundo, o ser que se angustia e o ser para a morte. E o tema do envelhecer aparece nos seus escritos tardios, nas cartas trocadas com seus amigos, e não foi descrito por Heidegger como conceito, mas sim como registro de sua própria vivência. E a contribuição da filosofia heideggeriana sobre este tema está justamente em propor a mudança de olhar, sair da lógica cronológica e identificante e passar a ver o envelhecer segundo a lógica do ser, como o tempo de despedir-se, de retirar-se e da ação de graças. O envelhecer, ele sinaliza eventos psicofísicos que acontecem no indivíduo dos quais não se podem fugir, talvez apenas atrasar em certa medida. Mas o envelhecer, ele sinaliza também a existência de outras forças operando em todo o ser humano. E essas forças mais profundas são capazes de ajudá-lo a encarar esses eventos psicofísicos e assim então dar sentido ao existir. Na filosofia do envelhecimento, o sujeito busca a transcendência do ser que se finda, e ao buscar o verdadeiro sentido do envelhecer, encontra a dialética entre vida e morte, juventude e velhice, harmonia e desarmonia. E ao deparar-se com esse conjunto de situações vivenciadas, o sujeito então passa a refletir sobre o sentido das coisas. E essa reflexão pode desembocar em duas reações mais comuns. A primeira, o desespero, e a segunda, a serenidade. O desespero e esta serenidade, como possíveis respostas ao problema do envelhecimento, fazem ecoar o pensamento do filósofo alemão Martin Heidegger, que pretendeu demonstrar com as suas análises e possibilidades da existência e da finitude serem vividas com tranquilidade e que há sentido para a vida no processo de caminhar para a morte, ou seja, que a compreensão da finitude abre ao ser humano o acesso ao ser em sua plenitude. De acordo com a Terezinha, a filosofia de Heidegger se baseia na ideia de que o homem é um ente que busca sair da sua indeterminação. As pressões da vida e do dia a dia são o que levam o homem a se isolar de si mesmo. E o homem, como um projeto inacabado, pode transcender suas dificuldades ou ser dominado por elas. A compreensão, então, de envelhecimento vai depender necessariamente de como o ser humano se realiza com a questão do ser, se o busca ou se o ignora. Quando então há uma busca pelo ser, revela-se diante de nós que o envelhecer é um modo de ser do Dasein, ou seja, o envelhecer é uma perspectiva fenomenológica, porque os demais entes não refletem sobre este processo existencial ou sofrem a finitude.
Avançaremos então para o interno do pensamento de Heidegger, especialmente sobre a questão do ser, que é este fio condutor de seu pensamento e a via de acesso à sua ontologia fundamental. Enquanto os demais filósofos acabam por edificar antropologias, que são para Heidegger entificações do ser presente ao homem, o filósofo discorda de tal iniciativa e pretende então devolver o ser humano ao ser de modo mais genuíno e autêntico. E para isso, o ser humano deve ser entendido como Dasein. O termo heideggeriano Dasein é difícil de ser traduzido por conta desse conteúdo de sentido não antropológico que ele contém, embora tenha relação direta com o ser humano. O Dasein significa o ente no mundo, o ser humano. Dasein é este ente que cada homem é, que possui em seu ser a possibilidade de questionar. E para Heidegger, a essência do ser aí reside em sua existência. E essa relação intrínseca que se torna o indivíduo participante no ser, o torna pastor do ser. O Dasein, ele se manifesta existencialmente como ser no mundo, como ser que se angustia e como ser para a morte, como foi dito anteriormente. O Dasein se realiza descobrindo-se e estabelecendo o modo pelo qual ele existe no mundo, que é ser no mundo. Esse descobrir-se acontece por meio da passagem da inautenticidade à autenticidade da existência, e nessa passagem, então, o Dasein ele amadurece sua relação com os demais entes. A existência autêntica é, segundo Heidegger, a única que compreende claramente e realiza emotivamente a nulidade radical da existência. A velhice não é a hora de esquecer o que é importante, mas sim de lembrar o que é fundamental. É um desprender-se da inautenticidade da vida e buscar a autenticidade do viver. E vivenciando a travessia num constante abrir espaço para novas constatações e ir se despedindo. O Dasein deixa para trás os pesos desnecessários de quem entrou na lógica do ser e vive então as exigências da maturidade de modo qualitativo e não quantitativo. O envelhecer abre para a autenticidade experiência temporal, passado, presente e futuro. E são momentos históricos do Dasein, por meio dos quais ele acolhe o ser que se desvela. Não se está aprisionando as experiências do passado, não se fixa e se fecha no presente e não se vive ansiosamente à espera do futuro, porque o essencial sempre ocorre de modo súbito. Porém, este súbito requer, tanto no bom como no mal, um largo tempo de gestação. E o envelhecer na perspectiva heideggeriana assinala que o Dasein em vivência saudável, ou seja, o tempo como cura. Envelhecer é percorrer autenticamente o caminho do campo. E é nesse caminho que se escuta o apelo do ser que solicita uma resposta ao Dasein. Na medida em que percorre as estações da vida, de linguagem em linguagem, de palavra em palavra, o Dasein então vai abrindo portas por meio das quais o ser se mostra e se revela, e o simples vai aparecendo como a descrição mais completa da verdade, como aponta Teresinha. E nos estudos então de Heidegger, embora ele não tenha elaborado um conceito fechado e completo sobre o envelhecer, existe a possibilidade, a partir de suas intuições, de se construir uma ética da trajetória do Dasein. Critérios, então, para o agir humano, tanto em âmbito pessoal como em um horizonte comunitário. A ética não seria consequência de um dogma moral, de uma adesão religiosa ou uma experiência de subjetividade psicológica, mas um processo existencial do Dasein de viver
coerentemente na presença do ser. E a filosofia de Heidegger pode parecer num primeiro momento complexa e difícil, porque ela exige de fato que o leitor ultrapasse a condição de espectador e inicie um processo de adesão com a sua própria vida. E quem inicia esse caminho descobre que a filosofia heideggeriana é simples e acessível a todos. Mas como é difícil para o homem contemporâneo ser corajoso e valente para assumir e iniciar tal trajetória e realizar então a verdadeira travessia. Que as pessoas possam conhecer melhor a filosofia de Heidegger para além dos preconceitos e tenham em si também a experiência de desvelamento do ser e manifestação da verdade. Esta foi então a minha contribuição, né, com o filósofo Martin Heidegger na questão do envelhecer. Obrigado a todos pela atenção.